Durante muito tempo, o levantamento terra foi tratado como o rei absoluto da força, o exercício mais respeitado da academia, símbolo de potência bruta e domínio físico. A régua para medir quem realmente era forte, e não à toa. Afinal, puxar uma barra pesada do chão exige coragem, técnica e muita intensidade. Só que tem um detalhe que quase ninguém percebe. O deadlift é só parte da equação. Ele mede força num plano fixo, de baixo para cima, em poucos segundos de explosão. Mas e a força que dura? A que resiste, estabiliza, carrega, move? Aquela que o corpo usa fora da academia, para subir escada com sacola, agachar com criança no colo, manter a postura depois de um dia inteiro em pé? É aí que entra um exercício quase ignorado: a caminhada do fazendeiro. Simples, brutal e funcional. 2 pesos nas mãos, coluna reta e o corpo todo trabalhando para não desabar. Parece simples, até tentar. Porque enquanto o levantamento terra mostra que você é forte, a caminhada do fazendeiro te transforma num ser humano mais forte. Em especial para homens acima dos 40, que já começam a sentir os efeitos do tempo, dores nas costas, rigidez, queda na estabilidade. Esse exercício pode ser o que estava faltando. Ele não substitui o deadlift, mas complementa de um jeito que muda tudo. Corrige falhas que o terra não alcança. Fortalece o centro do corpo de verdade. Melhora a postura, grip, respiração. E ainda turbina o próprio deadlift, mesmo sendo bem mais leve. E o mais insano? Quase ninguém fala sobre isso. Antes de continuar, já aproveita e se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho. Assim você não perde nenhum conteúdo como esse e ainda ajuda a espalhar informação de qualidade para mais gente. A obsessão pelo deadlift. Durante décadas, o levantamento terra foi visto como o trono da força, um exercício que, por si só, parecia capaz de construir um físico inteiro. Costas largas, glúteos fortes, pegada firme, tudo num único movimento. É o tipo de exercício que impõe respeito só de assistir sendo feito. E é justamente por isso que muitos caem na armadilha da obsessão. A barra se torna o único parâmetro. O progresso vira sinônimo de PR novo. E toda a rotina de treino começa a se moldar em torno de um único objetivo: levantar mais peso do chão. Remadas, pontes, abdominais, mobilidade. Tudo começa a ser selecionado não pela funcionalidade geral, mas por quanto pode ajudar a subir o número do deadlift. A força vira algo linear, quase matemático. E aos poucos, o corpo vai pagando o preço. O primeiro alerta costuma vir discreto: uma rigidez nos quadris. Depois, a falha no grip, mesmo com energia para continuar. E então, aquela fisgada conhecida na lombar. Mas como o foco é sempre no número, esses sinais são ignorados, ou pior, tratados como parte do processo. A questão é que o levantamento terra desenvolve um tipo de força muito específico: força de explosão, força de base, força estática. Mas a vida real exige outra coisa: movimento, estabilidade, resistência, controle em múltiplos planos. Força que se move, que carrega, que resiste ao tempo, não só à gravidade. Quando se treina só para levantar pesado, o corpo pode até parecer forte, mas por dentro ele começa a se desequilibrar. É como ter um motor de caminhão num carro com suspensão de bicicleta. Na primeira curva mais fechada, tudo começa a ranger. O deadlift é uma ferramenta poderosa, mas quando vira obsessão, ele limita mais do que fortalece. E isso não é nem a melhor parte. O impacto da caminhada do fazendeiro. À primeira vista, a caminhada do fazendeiro parece simples demais para ser levada a sério. 2 pesos nas mãos, coluna reta, andar em linha reta. Sem máquina, sem barra olímpica, sem anilha de 20 quilos caindo no chão. Mas a verdade é que ela exige tudo o que o corpo tem, e mais um pouco.
Nos primeiros metros, o que parece fácil se transforma num desafio brutal. Os antebraços queimam, os ombros travam, o core entra em modo de alerta total. É como se cada músculo do corpo precisasse se unir para uma missão só. Não desmontar enquanto você carrega aquele peso. E é aí que mora a magia. Diferente do deadlift, que acontece em segundos, a caminhada do fazendeiro prolonga o estímulo. É uma força que resiste, que estabiliza enquanto se move. O corpo precisa manter a postura perfeita, enquanto o peso tenta te puxar para frente, para os lados, para baixo. Essa combinação cria algo raro: esforço cardiovascular, fortalecimento do core, pegada brutal e resistência mental, tudo ao mesmo tempo. E talvez o mais importante, ela te expõe. Mostra onde está a verdadeira fraqueza. Se o core falha, você entorta. Se o grip não aguenta, o peso cai. Se a postura quebra, a lombar sofre. É como um scanner natural de falhas físicas. E por isso mesmo, tão ignorado. Porque ninguém gosta de um exercício que revela onde está vulnerável. Mas quando você encara esse desafio, o corpo começa a se transformar de verdade. E o mais louco vem agora. Os ganhos que ninguém espera. Após algumas semanas incorporando a caminhada do fazendeiro, algo diferente começa a acontecer. E não é só estética ou peso na balança. É sensação de controle, estabilidade, presença física. O corpo começa a funcionar como um bloco só, firme, conectado, preparado. Um dos primeiros sinais está na pegada. A força do grip, que antes falhava no deadlift, agora segura o peso com autoridade. A barra parece grudada na mão, não tem mais aquela insegurança na hora da puxada. E isso por si só já muda completamente a forma de treinar. Mas não para por aí. A musculatura do core, incluindo oblíquos, lombares e transverso abdominal, fica ativa de verdade. Nada de abdômen estético de crunch em máquina. É estabilidade funcional, daquelas que mantém a postura mesmo depois de um dia longo em pé, ou no carro, ou segurando criança no colo. E a postura melhora sem precisar fazer alongamento de yoga ou mobilidade por 30 minutos por dia. A caminhada do fazendeiro reorganiza seu centro de gravidade. Você anda mais ereto, se move com mais firmeza e aquela dorzinha crônica na lombar começa a desaparecer. Os ombros e trapézios também recebem um estímulo brutal. Mas diferente de um encolhimento com halteres, aqui o músculo cresce porque precisa sobreviver ao esforço. É um crescimento funcional, denso, útil. Em poucas semanas, o corpo começa a parecer mais forte, porque, de fato, está mais forte. E isso não é nem o começo do que esse exercício é capaz de fazer. O que a ciência diz sobre esse exercício? Por trás da simplicidade da caminhada do fazendeiro, existe um universo de biomecânica e ciência do movimento. O que parece só andar com peso, na verdade ativa padrões de movimento ancestrais. E isso muda tudo. Estamos falando de um exercício que simula o que o corpo humano foi feito para fazer: carregar, resistir, manter-se em movimento com controle total. Diferente do levantamento terra, que gera um pico de esforço em poucos segundos, a caminhada impõe um estresse contínuo e sustentado. Cada passo é um desafio de equilíbrio e estabilidade. O corpo precisa reagir a microdesvios o tempo todo, com o core e os glúteos disparando como se fossem amortecedores naturais. Estudos recentes mostram que exercícios como a caminhada do fazendeiro impõem menos carga compressiva direta na coluna lombar do que o deadlift tradicional. O motivo? A postura mais ereta durante o movimento. Isso permite treinar pesado sem o mesmo risco de sobrecarga na lombar, o que é ouro puro para homens acima dos 40, que já acumulam anos de desgaste articular. Outro detalhe poderoso: a caminhada ativa o sistema nervoso central de forma intensa. É um estímulo neurológico completo, não só para força, mas para coordenação, foco
e resistência mental. Você não está só treinando músculos, está treinando o corpo como uma unidade integrada, exatamente como ele precisa funcionar fora da academia. E tem mais. A movimentação contínua com carga também gera benefícios cardiovasculares. Ou seja, enquanto você constrói força, também melhora condicionamento, controle respiratório e saúde geral. É o tipo de exercício que treina músculos e também treina o cérebro. E o mais importante ainda, tá por vir. Deadlift e caminhada. A dupla que muda tudo. O levantamento terra continua sendo um dos melhores exercícios que existem. É excelente para desenvolver potência, densidade muscular e medir força máxima de forma objetiva. Ele constrói a base, cria estrutura, eleva o motor, mas a caminhada do fazendeiro é o que conecta todas as peças. Ela fortalece o corpo de maneira integrada, melhora o controle sob carga e corrige falhas que o terra não alcança. Enquanto o deadlift mede sua força, a caminhada transforma essa força em algo utilizável na vida real. Unir os dois em um ciclo de treino inteligente é como turbinar um carro e, ao mesmo tempo, reforçar a carroceria e os freios. Você não só ganha potência, mas também estabilidade, controle, durabilidade. Treinar o terra te dá explosão. Treinar a caminhada te dá consistência. E o melhor, um ajuda o outro. Quando o core está mais estável, o deadlift melhora. Quando o grip está mais forte, o controle da barra aumenta. Quando sua postura está mais sólida, a transferência de força é mais eficiente e o risco de lesão cai drasticamente. Para homens acima dos 40, essa combinação é ouro puro. Ela mantém a força alta, mas de forma segura, protege a lombar, melhora a respiração sob carga e constrói um físico que não quebra fora da academia. Não se trata de escolher entre um ou outro, mas de entender o papel de cada um. E agora vem o mais importante: como aplicar isso na prática, mesmo que você treine sozinho, com pouco tempo e equipamentos básicos. Como usar a caminhada do fazendeiro na sua rotina? A beleza da caminhada do fazendeiro é que ela não exige nada de sofisticado. Não precisa de barra olímpica, não precisa de acessórios caros. 2 halteres pesados já são o suficiente para extrair todos os benefícios que esse exercício oferece. O ideal é encaixá-la no final do treino, como finalizador. Nesse momento, o corpo já está ativado e o foco na técnica fica mais aguçado. 2 a 3 vezes por semana já são suficientes para começar a sentir os efeitos. O formato é simples. Pegue 2 halteres ou kettlebells pesados, o suficiente para desafiar, mas sem comprometer a postura. Coluna reta, peito aberto, ombros alinhados e core travado, como se fosse receber um soco no estômago. Dê passos curtos e firmes, olhando para frente. O objetivo é manter o corpo o mais estável possível durante o movimento. Se o foco for força bruta, vá pesado e por distâncias curtas, 10 a 20 metros, com controle absoluto. Se a meta for resistência e condicionamento, reduza o peso e aumente o tempo ou o percurso. E lembre-se, o treino começa quando o corpo quer parar. É nesse momento que você constrói a verdadeira solidez física e mental. Mesmo com pouco tempo, esse exercício entrega muito. E o melhor, quanto mais maduro o corpo, mais impacto positivo ele tende a gerar. Mais proteção articular, mais estabilidade, mais longevidade. É simples, é funcional e pode ser exatamente o que faltava no seu treino. Chega uma hora em que todo homem precisa fazer essa pergunta: minha força está me protegendo ou me destruindo por dentro? Porque não adianta levantar pesado se o corpo vive travado. Não adianta puxar 200 kg do chão e não conseguir agachar com segurança para amarrar o tênis. Força de verdade não é só número, é equilíbrio, controle, utilidade. O levantamento terra vai continuar sendo um teste de potência incrível.
Mas a caminhada do fazendeiro é o que transforma essa potência em resistência real, estabilidade e funcionalidade. É o que fortalece os alicerces. É o que transforma força de treino em força de vida. Se você está estagnado, travado ou sentindo que tem algo faltando no seu treino, esse pode ser o seu próximo passo. Comece pequeno, mas comece. 2 halteres, 1 corredor. E a decisão de não deixar a força se tornar uma armadilha. A força que impressiona é boa, mas a força que dura, essa é inegociável. Curte, se inscreve e ativa o sininho. Isso ajuda demais o canal a crescer e garante que você não perca os próximos conteúdos.